prazer estar aqui hoje para falar sobre um dos ramos mais fascinantes e, por vezes, mais sensíveis do direito, que se chama o direito das sucessões. Quando pensamos nesse tema, a primeira coisa que nos vem à mente é a herança. É claro, a herança é o cerne da questão, mas o direito das sucessões vai muito além de bens e patrimônio. Ele trata, fundamentalmente, da continuidade da vida jurídica de uma pessoa após a morte. Imagine a seguinte situação: uma pessoa falece. O que acontece com suas dívidas? Com seus contratos? Com seus bens? Com seus direitos e obrigações? É o direito das sucessões que responde a essas perguntas, garantindo que a transição seja feita de forma organizada e justa. Ele estabelece as regras para a transferência do patrimônio do falecido, o chamado espólio para os seus herdeiros. Ele nos diz quem são os herdeiros, qual a ordem de preferência, como se divide a herança e quais os procedimentos legais para que tudo isso aconteça de forma transparente. Ele estabelece as regras de todos os direitos das sucessões. O estudo desse direito nos mostra também a importância dos conceitos, como a legítima, a disponibilidade, o testamento e o inventário. Nos faz refletir sobre a importância do planejamento sucessório, que pode evitar conflitos familiares, burocracia e burocracia desnecessária. Portanto, ao mergulharmos no direito das sucessões, não estamos apenas estudando artigos da lei, estamos explorando a forma como a sociedade lida com a finitude, a família e a justiça, garantindo que o legado de uma pessoa continue a ser respeitado. Então, nesse direito das sucessões, nós vamos abordar vários temas. Vamos abordar temas de unidades 1 a 6, englobando abertura das sucessões e capacidade sucessória, aceitação e renúncia da herança, modalidade de sucessão, sucessão testamentária, exclusão de herdeiros, indignidade e deserdação, inventário e partilha. Então, agora vamos começar com a unidade 1, abertura das sucessões e capacidade sucessória. Abertura das sucessões. A abertura da sucessão ela é um evento jurídico de extrema importância, pois marca o início do processo de transmissão do patrimônio de uma pessoa falecida aos seus herdeiros e legatários. Conhecido como princípio de Sunshine, esse momento é regulado pelo Código Civil Brasileiro e possui implicações imediatas no mundo jurídico. Qual é o momento para a abertura dessa sucessão? A sucessão ela se abre no exato momento da morte da pessoa. A morte, seja ela real ou presumida, é um fato jurídico que deflagra o processo sucessório. Isso significa que, no instante que o indivíduo falece, a herança é transmitida de forma imediata e sem interrupção aos seus herdeiros. Essa transmissão automática garante que não haja um lapso de tempo em que a herança fique sem titular. A transmissão é apenas um ponto de vista jurídico, pois a posse e a administração de fato dos bens dependerão de inventário e arrolamento. O artigo que consagra este princípio é o 1784 do Código Civil. Ele diz que, aberta a sucessão, a herança transmite-se desde logo aos herdeiros legítimos e testamentários. Este artigo estabelece a data da morte como marco inicial para a abertura da sucessão, determinando que a herança é transmitida aos herdeiros de forma imediata. Qual é o local da abertura da sucessão? O local onde a sucessão se abre é igualmente relevante, pois é lá que o inventário e a partilha deverão ser processados. O Código de Processo Civil, no seu artigo 48, estabelece que o fórum competente para o inventário, partilha e arrecadação, o cumprimento das disposições de última vontade e todas as ações em que o espólio for réu é o último domicílio do falecido. Essa regra é crucial para determinar a competência do juízo e evitar conflitos. O local de abertura da sucessão
ele não é necessariamente onde a pessoa morreu, mas sim onde ela tinha o seu último domicílio. Quanto à herança do falecido. Desde a abertura da sucessão até a partilha de bens, a herança ela é considerada uma universalidade como um todo. Isso significa que ela forma um todo único e indivisível, mesmo que seja composta por bens de naturezas distintas. O artigo 1791 do Código Civil reforça essas características. Tá? Esse artigo, o que ele dispõe? Ele dispõe o seguinte: a herança defere-se como um todo unitário, ainda que vários sejam os herdeiros. Até a partilha, o direito dos coherdeiros quanto à propriedade e posse da herança será indivisível e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio. Este artigo ele deixa claro, enquanto não houver partilha, os herdeiros possuem um direito de propriedade e posse sobre a herança como um todo, em uma situação de condomínio. Isso significa que nenhum herdeiro pode, por conta própria, reivindicar um bem específico na herança, antes que a partilha seja formalizada. A abertura da sucessão, portanto, é o ponto de partida do processo sucessório, deflagrado pela morte do indivíduo. A partir desse momento, a herança ela é transmitida imediatamente aos herdeiros, formando um todo indivisível que será objeto de inventário e partilha no fórum do último domicílio do falecido. Os artigos correspondentes do Código Civil são os 1784, 1791, 1798 e 1799. Eles sustentam e regulamentam esse importante instituto do direito sucessório brasileiro. Vamos agora falar sobre a capacidade sucessória. A vocação hereditária, o chamamento para a sucessão, que corresponde aos artigos 1784 a 1790 do Código Civil. A vocação hereditária é a ordem legal ou testamentária, de preferência que a lei estabelece para chamar as pessoas a sucederem. É o convite jurídico para que alguém receba sua herança. O Código Civil, ele privilegia a sucessão legítima, ou seja, aquela que dá força à lei, em detrimento da testamentária, que ocorre por ato de última vontade do falecido. O artigo 1784, ele é um marco inicial. Ele consagra o princípio Sunshine, determinando que a herança se transmite imediatamente aos herdeiros, sejam eles legítimos ou testamentários, no exato momento da morte do autor da herança. Este é o ponto de partida do processo sucessório e o momento a partir do qual a vocação e a capacidade sucessória serão analisadas. A sucessão legítima e testamentária, ela está disposta também no artigo 1788 do Código Civil. A lei estabelece que a sucessão legítima se aplica quando não há testamento, ou quando o testamento existente não abrange todos os bens. Sua vontade por meio de um testamento válido e eficaz. A lei determina quem serão os herdeiros em uma ordem hierárquica. Legítima dos herdeiros necessários. Corresponde ao artigo 1789. Este artigo ele põe uma limitação à liberdade de testar, existindo herdeiros necessários, que são os descendentes, ascendentes e cônjuge. O testador ele só pode dispor por testamento da metade de sua herança, conhecida como parte disponível. A outra metade, a legítima, ela é garantida por lei a esses herdeiros, independente da vontade do falecido. Ordem da vocação hereditária, ela está contida no artigo 1829 do Código Civil. O Código Civil de 2022, ele estabeleceu uma vocação específica para o companheiro, que foi considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário 878.694. Com essa decisão, foi equiparado o direito sucessório do companheiro ao do cônjuge. A ordem de vocação hereditária, portanto, ela é a seguinte: primeiro os descendentes,
que são os filhos e netos, depois os ascendentes, que são os pais e avós, depois o cônjuge ou companheiro sobrevivente e, por último, os colaterais, que são irmãos, tios e sobrinhos. Quanto à capacidade sucessória e aptidão para herdar, esse ponto ele está disposto no artigo 1798 e a 803 do Código Civil. A capacidade sucessória, por outro lado, é a aptidão jurídica para que uma pessoa deve ter para ser considerada herdeira ou legatária. É um requisito pessoal, avaliado no momento da abertura da sucessão. Ter vocação hereditária não é suficiente. É preciso também ter capacidade para receber a herança. A regra geral da capacidade, ela está no artigo 1798. Este artigo estabelece a regra principal. Para herdar, a pessoa ela deve ter nascido ou ter sido concebida no momento da abertura da sucessão. Os nascituros, por exemplo, têm seus direitos sucessórios preservados desde a sua concepção, mas a herança só será consolidada se eles nascerem com vida. Quanto às exceções da sucessão testamentária, disposta no artigo 1799 do Código Civil, diz que o testamento permite que a capacidade sucessória seja ampliada em alguns casos. Quais são esses casos? Filhos ainda não concebidos de pessoas vivas indicadas pelo testador como prole eventual, pessoas jurídicas já existentes ou cuja constituição o testador determina sob a forma de fundação. A prole eventual consta no artigo 1800 do Código Civil. Este artigo ele disciplina a situação da prole eventual. A herança fica sob a guarda de um curador, nomeado pelo juiz, por até 2 anos. Se a criança não nascer nesse período, a herança é devolvida aos herdeiros legítimos. Os casos de incapacidade por proibição, eles estão dispostos no artigo 1801 a 1803 do Código Civil. Eles estabelecem certas proibições para evitar que o testamento seja viciado. Tá? O 1801, ele proíbe que sejam nomeados herdeiros ou legatários a pessoa que escreveu o testamento a rogo do testador, as testemunhas do testamento, o concubino do testador casado, em certas condições, e o tabelião, ou a autoridade perante a qual o testamento foi feito. O artigo 1802, ele dispõe que anula as disposições que beneficiam pessoas interpostas, ou seja, aquelas que atuam como intermediárias para beneficiar as pessoas proibidas do 1801. E o artigo 1803, ele considera pessoas interpostas os ascendentes, os descendentes, irmãos e cônjuges de companheiro daquele que é proibido de herdar. Em síntese, a vocação hereditária é o direito abstrato de herdar, determinando a ordem de preferência. A capacidade sucessória é o requisito pessoal que permite que a pessoa apta, segundo a vocação, efetivamente receba a herança. O falecimento é o ponto de encontro desses dois conceitos. Nesse exato momento, a lei verifica quem tem a vocação. Pode ser herdeiro legítimo ou testamentário, e se essa pessoa possui capacidade para suceder. Então, aqui a gente termina a primeira unidade e eu peço que vocês verifiquem o exercício, né, na plataforma.